Aleluia. Amém. Aleluia. Quem está alegre diz amém. Quem está triste diz aleluia. Amém. Aleluia. Estamos todos atentos. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, estamos aqui reunidos pela vontade do Senhor. Não é a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. E estamos aqui para ver a segunda parte da língua, a nossa arma mais poderosa. Aleluia. Então, hoje queríamos dar a continuidade daquilo que já foi falado sobre a língua. O que é a língua? Amém? Louvado seja o Senhor. O que é a língua? Queríamos abrir aqui o livro de Lucas. Lucas 6. Capítulo 6, versículo 43 até a 45. Aleluia. Amém. Quem já encontrou diz amém. Amém. Podemos ler? Alguém, irmão, pode ler aí para nós? Lucas 6, 43. Sim. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore conhece pelo seu fruto. Porque não se colhem figos dos pinheiros, nem dos abrolhos se estimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Amém. O mau tesouro tira o mal. Aleluia. Porque a boca fala do que está cheio no coração. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor está nos falar sobre os frutos do nosso coração. A nossa fonte. Amém. A fonte das nossas palavras. Aleluia. As palavras têm poder. Eu desfrutei muito que as palavras têm poder. E a palavra tem poder de abençoar, também tem poder de amaldiçoar. Também com as palavras podemos criar e também com as palavras podemos destruir. Aleluia. Se nós queríamos ver sobre a criação, vamos ver em Gênesis 1, Deus, para criar os céus e a terra, ele usou palavra. Aleluia. Usou palavra para começar a sua criação. Mas não somente usou a palavra, como também ele usou algo que estava no seu coração. Então, aquilo que estava no coração de Deus, Deus teve que manifestar pelas palavras. Aqui em Gênesis 1, vimos que fala que Deus disse, aleluia. Gênesis 1, amém? Amém. Versículo 2. Disse Deus, aleluia. Disse Deus, haja luz, aleluia. Amém. Para que houvesse luz, Deus tinha que falar. Aleluia. Amém. Se Deus não falasse, não poderia haver a luz. E a luz era algo que Deus já tinha projetado no seu coração. Porque a terra estava sem forma e vazia. E a terra havia treva sobre a face do abismo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus estava planejando, Deus estava fazendo um plano de como recriar a terra, ou de como restaurar a terra que foi destruída. Por isso que no seu coração, ele disse que se eu não criar a luz, não tenho como restaurar a terra. Primeira coisa que Deus precisou foi a luz. Por isso que ele teve que falar. Disse Deus, haja luz. A luz e houve luz. Quando nós falamos para algumas coisas, essas coisas têm que se manifestar. Porque é algo que está no nosso coração. Então, Deus disse, haja luz. E houve luz. Versículo 3. Chamou Deus, aleluia, a luz do primeiro dia e as trevas de
noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Então Deus, ao criar os céus e a terra, ele teve que usar a palavra. Se nós também queremos criar ou fazer algumas coisas, temos que usar a palavra. O sentimento só não basta. O sentimento tem que se manifestar. Deus usou aquilo que estava no seu coração. E quando ele usou, ele teve que falar. Por isso que o Paulo fala, eu criei, por isso que eu falei. Se você não crê, você não vai falar. Mas se você crê, você tem que falar. E também o livro de Hebreu, ele nos mostra que pela fé, nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, a palavra é algo que nós falamos e essa palavra, ele não só sai, mas também a palavra tem poder de criar. E também a palavra tem poder de destruir. Por meio da palavra, o céu e a terra foi criado. Por meio da palavra, as águas foram separadas. Por meio da palavra, o homem foi criado. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a palavra tem poder, irmão. A palavra cria. Tudo aquilo que nós falamos, ele não volta vazia. A Bíblia fala que a palavra de Deus sai e não volta vazia. Porque a palavra tem poder de criação. No livro do João, vimos que no princípio era verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Algumas Bíblias falam que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Versículo 14 fala que a palavra se fez carne. A palavra que Deus falou, essa palavra fez que se encarnou. E a palavra habitou entre nós, cheia de glória. Amém. Então, tudo que nós abrimos a boca para falar, nós devemos ter cuidado quando abrimos a boca para falar alguma coisa. Porque o que nós falamos, ele sai com dois objetivos. Ou para destruir, ou para construir. A Bíblia, lá em Hebreu, fala que a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Então, essa palavra tem poder, amém? A palavra tem poder de construir e a palavra tem poder de destruir. Nós estamos aqui para encorajar os irmãos, para termos cuidado de quando nós abrimos a boca para falar. Nós, quando abrimos a boca para falar, temos que pensar, estamos a criar ou estamos a destruir? Muitas vezes nós usamos a palavra não é para criar, mas usamos a palavra para destruir. Quando Deus criou o homem, ele colocou uma boca no homem para que o homem falasse de Deus. Não somente ide, mas também precisamos pregar o evangelho. E pregação do evangelho requer que nós falamos. Se nós não falamos, nós não vamos pregar o evangelho. Por isso que quando falo, eu tenho que ter cuidado que a palavra muitas vezes sai como uma espada. Ou para edificar, ou para destruir. Ele é a espada de 2 gumes. Ele faz separação. A nossa palavra pode separar e a nossa palavra também pode ajuntar. Amém. Aleluia. Amém. Por isso que nós devemos ter cuidado. Como não somente a palavra, mas também muitas vezes é a fonte.
Tudo que vem da boca sai do coração. Se a fonte for boa, vai sair boas coisas. Amém. E se a fonte for má, vai sair coisas também má. Por isso que depende, aquilo que nós falamos, ele depende do nosso coração. Se não há pureza no nosso coração, nós vamos destruir. Aqui, o Lucas, ele mostra aqui, né? De uma árvore má não pode vir boas coisas. Se a árvore é má, muitas árvores má têm se fingido, ajuntado com algumas árvores boas, para ver se a árvore boa dá fruto e ele, a árvore má, se manifesta como o fruto é dele. Nunca a árvore má vai dar bom fruto. Aqui Jesus fala, aleluia. Versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dá bom fruto. A questão é que tipo da árvore que nós somos. Árvore boa ou árvore má? A árvore boa, ele produz bons frutos. E a árvore má, ele também produz maus frutos. Então, aquilo que se manifesta em nós, muitas vezes, é a nossa natureza. O irmão Domingo disse, se eu vivo de desporto, como desporto, durmo com desporto, acordo desporto, o que eu vou manifestar? Você até pode falar 2, 3 palavras, mas mais tarde vai ter que voltar para o desporto. Porque o nosso coração está cheio de desporto. Então, pela árvore, versículo 44, porquanto cada árvore conhecida pelo seu próprio fruto. Aquilo que nós manifestamos é aquilo que nós somos. Se você ou eu manifestamos boas coisas, então nós somos árvore bom. Se nós manifestamos coisas má, é porque somos má. Não é porque é só hoje, não, hoje está bom. Não. Pelo fruto conhecerei a árvore. Aleluia. Amém. Porque cada árvore é conhecido pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figo do espinho, do espinheiro, nem dos dabrolhos se vídimas a uva. O homem bom, do bom fruto, do bom tesouro do coração, tira que? O bem. Então, tudo que nós fizemos ou falamos, aquilo que nós manifestamos nas nossas línguas, ele vem da onde? Do nosso coração e da nossa consciência. Se o nosso coração for algo estragado, algo contaminado, algo que não é puro, o que vai manifestar? A impureza. Mas se tivermos bom coração, aleluia, também vamos manifestar bons frutos. Aleluia. Por isso que quando nós estamos a orar, não há necessidade de que alguém nos obriga a orar. Porque nós estamos cheios de desejo de orar, cheios de desejo de buscar a presença do Senhor. Qual será a nossa manifestação? Oração. Você chega na reunião, não precisa algum irmão te esforçar a orar. Porque você já pode, já sabe, já tem desejo de quê?
de orar. Você vai manifestar aquilo que está onde? No nosso coração. Mas muitas vezes, durante a semana, nos contaminamos. Ou, às vezes, nós somos mesmo esse tipo de árvore que ama outras coisas, que busca outras coisas. Quando chega no domingo, assunto é oração, ficamos tão pesados que não conseguimos orar. Por quê? Porque a nossa fonte não tem nada daquilo que se fala oração. Nossa fonte tem que manifestar aquilo que nós vivemos. Muitos de nós nos tornamos professor, nos tornamos mestre a ensinar as coisas. O irmão Tiago, ele fala que nós não podemos nos tornar mestre de nós mesmos. Nós queremos ensinar aquilo que nós ensinamos. A Bíblia, alguns estudiosos da Bíblia, eles falam que o livro de Tiago foi um dos primeiros livros que foi escrito há 45 ou há 50 décadas. E o objetivo do livro do Tiago foi levar alguns irmãos na prática da palavra. Aquilo que nós falamos, nós devemos praticar. Se nós só falamos e não praticamos, não adianta. Por isso que aqui no livro do Tiago, Aleluia. Glória a Deus. aleluia. Tiago 3. Glória a Deus. Aleluia. 3, ele fala, meus irmãos, não vos tornei, aleluia, não vos tornei muito de vós mestre, sabendo que havemos de receber que? Maior juízo. Os irmãos só queriam ensinar, falar, mas a prática daquilo que nós falamos, nada. Por isso que ele nos encoraja que não podemos nos tornar mestre de nós mesmos, mas sim devemos praticar a palavra. A palavra não é só questão de falar, mas a palavra também é questão de prática. Eu que, por isso, falei. Você não pode falar se você não crê. Primeiro você precisa crer. Crer significa praticar. Fazer aquilo que você recebeu. Mas muitos de nós só nos tornamos mestres de ensinar. Só queremos ensinar. Mas quando chega lá na prática, nós não praticamos. Por isso que ele falou que aqueles que ensinam vão receber maior punição. Se você que ensina não pratica a palavra, você vai receber que? Maior punição. Versículo 2. Porque todos tropeçamos. Amém? Amém? Todos nós tropeçamos. Quem nunca tropeçou? Mas essa palavra tropeçar, muitos de nós têm se aproveitado. Nós somos mesmo pecadores. Vai fazendo, não somos pecadores. Tiago aqui está tentando ajudar, que cada um de nós tem um pecado. Mas, aleluia, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, aleluia. Às vezes, muitos de nós pensamos que o pecado é só fornicação. O pecado é adultério. O pecado é roubar. O pecado é fazer aquilo. O pecado é aquilo que nós vimos. Mas esquecemos do pecado da língua. O nosso falar nos faz tropeçar. Muitos de nós tropeçamos no falar. Nós contactamos irmão não para compartilhar a palavra, mas muitas vezes para falar do outro irmão. Nós contactamos
algumas pessoas, não para falar da palavra, mas para falar mal do outro, se criando. Por isso que aqui o apóstolo Tiago, ele tenta nos ajudar. Você fugiu o pecado de bebedice. Amém. Glória a Deus. Fugiu o pecado de adultério. Amém. Glória a Deus. Fugiu a fornicação. Amém. Glória a Deus. Mas será que é capaz de controlar a tua língua? Tens controlado as tuas palavras? Quando abre a boca para falar, fala de quê? De bênção? Tens abençoado os irmãos? Ou tens amaldiçoado os irmãos? Oramos, amém, aleluia. Amém. Oramos, amém, aleluia. Oramos, amém, aleluia. Quando levantar da oração, já começou. Cristo, irmão X, a língua é tão perigoso, é perigoso, mas é. A língua é tão perigosa que você não entende como é que já falaste mal de 20 pessoas em 30 minutos. Começo com o irmão Estrela. Ah, irmão Estrela é assado, é cozido. Depois vou pular. Também viste também, irmão Xixi. Depois, também viste também, irmão Bravo. Também. Vai assustar já. Já cuspiu tanto veneno. A palavra tem poder. Aleluia. A palavra tem poder. Poder para construir e poder para destruir. Nós, quando falamos, o que sai da nossa boca é para edificação. Paulo falou que falamos somente para edificação. Quando nós abrimos a boca para falar, a palavra que sai, alguns dizem que temos 2 anjos. Um é anjo do bem e outro é o anjo do mal. Temos 2 espíritos a nos controlar. Quando você está a falar, se é para edificação, o anjo da edificação pega o assunto, resolve a situação da edificação. Porque isso é para construção e para constituir os irmãos. Quando também usamos a palavra para amaldiçoar, para maldizer os irmãos, aquele anjo também do espírito maligno pega a palavra e faz acontecer. Por isso que quando nós sentamos para falar de alguém ou de algum irmão, nós temos que nos controlar. Qual é a nossa fonte? Paulo disse aos Gálatas, Gálatas insensatos. Aleluia. Quem vos fascinou? Porque a fonte dos irmãos de Gálatas era Cristo. Mas depois eles começaram a manifestar outra fonte. Então, muitas vezes, pelas nossas atitudes, nossa maneira de falar, quem tem sabedoria consegue discernir é que fonte que esse irmão já se meteu. Pelo seu falar e pela sua atitude. Então, o Tiago, ele nos encoraja. Todos nós tropeçamos. Mas quem nunca tropeçou no quê? No falar. Perfeito varão, capaz de quê? Refriar também todo o corpo. Quem nunca tropeçou no falar, no poder da língua, ele é capaz, aleluia, capaz de quê? De controlar também o próprio corpo. Se você consegue controlar a tua língua, se nós conseguimos controlar a nossa língua, irmão, a língua é perigosa. Você não percebe como é que você já entrou em assuntos que a língua te leva, fala mal do governo, fala mal do pai, fala mal do filho, fala mal da esposa. A língua já levou você a falar muitas coisas.
Por isso que o Tiago ele fala, se alguém consegue refriar a própria língua, é homem capaz de controlar todo o corpo. Se não conseguimos controlar a nossa própria língua, não temos como controlar o corpo. Uns até lá fora no mundo, ele fala que a minha língua não me obedece. A minha língua não me obedece, porque quando ele abre, quando solta a língua, é como soltar os cachorros. Não tem controle. Depois você pergunta, você falou isso? Você falou aquilo e todo mundo que estava aí presente ouviram. Por quê? Porque não temos controle da nossa própria língua. Tem um irmão entre nós, ele dizia que as nossas palavras sejam poucas. Se nós não controlamos as nossas palavras, não temos como controlar o nosso corpo. E ele dá exemplo de como montamos os cavalos. Amém? Ora, se pusermos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rige vento por pequenos lemos, são dirigidos para onde querem, impulso do intimineiro. Aleluia. Então, por que se coloca aquele freio, né? Aquele investimento do cavalo? É para que tenha o controle do cavalo. Se nós não colocamos aquilo, o cavalo vai andar de qualquer maneira. Você não tem como mandar parar, não tem como mandar avançar, porque o cavalo está descontrolado. Ele estava a dar exemplo que a nossa língua, se não tiver freio, ele fica descontrolado. Nós precisamos controlar a nossa boca, porque a palavra tem poder, irmão. Nós temos que lembrar que a palavra tem poder. O mundo, o céu e a terra, ele foi criado pela palavra. Tudo que nele existe foi criado pela palavra. Por isso que precisamos controlar aquilo que nós falamos contra o nosso irmão, contra os nossos próximos. Muitos falamos. Depois quando irmão, é isso. Não foi assim que nós falamos. Porque não temos controle da língua. Por isso que o Tiago, ele nos ajuda a colocar freio na nossa língua, nos leva a praticar mais e falar menos. Amém. Nós queremos falar mais e praticar menos. E a nossa língua vai nos destruir. Outro irmão falou, o peixe se apanha pela boca. Por quê? O que você falou, mais tarde vai ter que cumprir. Se você não cumprir o que você falou, o que é que você será? Apanhado. Fala muito e não faz. Então, graças a Deus pelo livro de Tiago, versículo 5. Assim também a língua. Amém? Assim também a língua. Pequeno órgão. Se gaba de grandiosas coisas. Vende como uma fagulha. Ponha em brasa uma grande selva. Não preciso muitas palavras. Um pequeno mal entendido que sai da tua boca, separação, divórcio. Muitos casais
se divorciaram por causa de um pequeno entendimento. Uma palavrazinha que ele usou, fagulha, fogo, confusão, muitas guerras em muitos países. É questão de quê? Língua. Falou e não entendeu o que ele falou, o outro, então vou responder o que ele falou. Então, a língua traz guerra, traz confusão. Se nós não tivermos bom falar, nós vamos trazer contenda, vamos trazer divisão por causa da nossa língua. Versículo 5. Ora, a língua é fogo, e o mundo da iniquidade, a língua, está situado entre os membros do nosso corpo que contamina, amém? Que contamina o quê? O corpo inteiro. E não só ponha em chama toda carreira. Por causa do quê? Da língua, do falar. Falou, não sabia o que ele falou. Quando vem lhe perguntar, não, eu não falei. E começa a confusão, porque nós não controlamos a nossa boca. Não controlamos a nossa língua. Você vai contactar o irmão para falar mal do outro irmão. É a mesma boca que você ora para abençoar, é a mesma boca que você ora para amaldiçoar. Muitos de nós oramos para os irmãos e abençoamos os irmãos, mas mais tarde falamos mal desse irmão. Essa bênção que você orou não vale. Por isso que nós ainda estamos com algumas dificuldades. O mesmo que ora para ti para te abençoar é o mesmo que também fala mal de ti. Como é que você é abençoado? Não tem como sermos abençoados, porque da mesma fonte não pode sair duas coisas. Ou você vai abençoar, ou você vai amaldiçoar. Nós sentamos, até criamos piqueniques, criamos sentadas. Muitas vezes é para falar mal daquele que você viu na igreja. É para falar mal daquilo que você viu no irmão. Até quem não reúne com você, você quer ir conversar para contar sobre a vida do irmão. Não tem como o irmão ser abençoado. Porque a mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Água doce e água amarga. Por isso que precisamos controlar a nossa língua. Temos que ter calma no falar. Temos que ser calmos quando nós abrimos a boca para falar. Controla as nossas palavras. Versículo 7. Não, 6. 7. Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis, de seres marinhos, se dona e tem sido domado pelo gêmeo de quê? Gêmeo humano. A língua. Porém, nenhum dos homens é capaz de quê? De domar a língua. Ninguém. Único. Aleluia! O único foi Jesus. Ele não falava aquilo que não tinha nada a ver. Né? Muitos de nós até usamos a hipocrisia. O que você não está vendo, quer falar. Jesus falava aquilo que ele vinha. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Mas nós, às vezes, até abençoa o irmão. Aquilo que você está vendo, o irmão está a cair. Irmão, Deus te abençoe. Mas o irmão está a cair, como é que você está a falar? Deus abençoe. Vai ajudar o irmão primeiro.
Depois de ajudar o irmão, podes falar que Deus te abençoe. Muitos de nós deixamos que o irmão está a cair, irmão. Força, coragem, Deus ajuda. Por quê? Porque a nossa língua já foi treinada com essas coisas. Falar. Até onde não tem necessidade de falar, você quer falar. Às vezes até está no grupo de 5, 6 pessoas, mas é só ele falar. Não consegue controlar a própria língua. O homem foi dado autoridade para dominar os peixes do mar, dominar as aves do céu, dominar todas as répteis que rastejam sobre a terra. O Adão falava com o leão, quem sabia? Se a Eva falou com a serpente, claro que o Adão falava com o leão. Não faz isso, não vai aí, não come aquilo. Eles tinham domínio sobre todas as coisas aqui na terra. Por isso que por causa da língua, a Eva conversou com a serpente. O pecado entrou na terra por causa da língua. É assim que Deus disse. Deus disse, aí a Eva responde, Deus disse, de todas as árvores que estão no meio do jardim, podemos comer. Mas o que está no meio, não podemos comer e nem tocar. Deus não disse não tocar. Deus só disse para não comer. Mas como a nossa língua gosta de falar, também Eva acrescentou. Deus disse para não tocarmos. Essa é a minha chutologia, meu análise. Eu creio que Satanás disse a Eva, então toca. Já que você comer não pode, mas eu acho que você pode tocar. Você próprio falou que não comeremos nem tocaremos, então você pode tocar. A Eva tocou, nada. Então, se tocar não me fez nada, então Deus é mentiroso, também posso comer. Por causa de quê? Da nossa língua. Eva não poderia conversar com a serpente, mas a Eva conversou, deu oportunidade na serpente para quê? Para bater papo. Bate-papo traz problema se você não tiver uma fonte pura, uma fonte verdadeira, uma consciência limpa. Nós temos que ter a fonte que brota a água da vida. A palavra tem que ser vida. Aleluia! Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Nós temos que falar da palavra. O que faz fugir o inimigo é a palavra. Irmão, viste a irmã Fernanda? Irmão, vamos orar para a irmã Fernanda. Aleluia. Ora para a irmã Fernanda. Aleluia. Diz aleluia. Fala glória a Deus. Outro dia não vai vir mais. 2, 3 vezes não vai vir mais. Porque ele foi cortado pela palavra. Mas quando nós demos a oportunidade de soltar a língua, você vira o balde de lixo. Até assuntos que não tem nada a ver. Blá, 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 blá. Irmão, blá, 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 blá. Irmão, vixe, blá, 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 blá. Olha, falamos da vida de todo mundo. A nossa boca não tem controle. Queremos falar do fulano. Até o J-Lo, que não tem nada a ver. Falamos dele. Porque a nossa língua gosta de falar. Nós devemos controlar a nossa língua. Amém. Nós temos que falar da palavra. Palavra que edifica. Palavra como alimento. Você está visitando o irmão, você tem que alimentar o irmão com a palavra. Abra a Bíblia, fala da palavra. Encoraja o irmão a crescimento. Amém. Antigamente nós tínhamos hábito, quando íamos na casa de alguns irmãos, nós abríamos o alimento diário, ler alguns versículos,
desfrutar da palavra, e era uma festa desfrutar da palavra, falar somente da palavra. Mas hoje, se não fala de política, fala de desporto. Se não fala de desporto, fala dos cantores. Se não fala dos cantores, fala das finanças. Se não falar das finanças, fala das empresas. Se não falar das empresas... Quer dizer, vamos visitar os irmãos não para edificar, mas sim para colocar mais trouxa, porque a nossa língua gosta de falar. Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então você vai visitar um irmão, vai na casa do irmão, você tem que levar a palavra que é o espírito e que é vida. Eu estou a sair da minha casa para a casa do irmão X, é porque eu quero levar a vida. Quando falamos da palavra, nós transferimos a vida de Cristo para dentro das pessoas. Então, falar da palavra, a nossa língua tem que ser controlados. Não somente a nossa língua, nós temos que ver quem nós somos. Em que fonte, né? Balança, aleluia. Vamos nos colocar na balança. O que é que nós nos manifestamos mais? Durante as 24 horas do dia, ou 12 horas do dia, o que é que nós fizemos mais? Edificamos, alimentamos, cuidamos, ou mais destruímos os irmãos? O Senhor tenha misericórdia de nós. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor, o Pai, também com ela amaldiçoamos o homem, feito semelhança a Deus. Está a usar a língua para amaldiçoar o irmão. Você está a amaldiçoar o homem, feito a imagem e semelhança de Deus. E quando está a amaldiçoar o homem que é feito a imagem e semelhança de Deus, você está a amaldiçoar o próprio Deus. Nós representamos Deus aqui na terra. Quando você está a falar mal do irmão, você está a falar mal de quê? De Deus. Porque irmão é um membro do corpo de Cristo. Como você vai falar mal do teu próprio dedo? Como é que vamos falar mal da nossa própria perna? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce ou o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira o figo? Tampouco a fonte da água salgada pode dar a água doce. Então, é o rio de água doce? Ou é o mar de água salgada? Você não pode tirar da mesma fonte as duas coisas. Abençoar e amaldiçoar. Não, ele é bom. Mas também, né? Somos assim, né? Aquele irmão é bom. Mas também, esse irmão também. A mesma fonte. Significa que a nossa fonte não é boa. Capítulo 4. Versículo 11 e 12. Irmão, não falei mal dos outros. Aleluia. Capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmão, não falai mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o seu irmão.
fala mal da lei e julga a lei. Ora, se alguém se julgar a lei, não os observador da lei, não é juiz. Um só legislador é o juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Porém, quem és que julga o teu próximo? Então, aquele tempo, os irmãos ficaram, parece que não tinham mais nada para fazer. É só falar do ciclano, falar do fulano, falar de não sei o quê, falar de não sei o quê. Então, o Tiago vem para poder ajudar os irmãos a entrar mais na prática da palavra do que gastar o tempo a falar mal um do outro. Isso não leva à edificação. Nós precisamos controlar aquilo que nós estamos a falar. Será que eu estou a abençoar o irmão? Ou eu estou a amaldiçoar o irmão? E quando eu olhar que a minha boca só tem saído maldição, só tem saído ofensa, eu tenho que lembrar que a minha fonte não é boa. Porque de uma boa fonte saem boas coisas. Má fonte também sai más coisas. Por isso, precisamos olhar em que fonte que nós estamos. Precisamos refriar. Aleluia. A partir do dia de hoje, nós precisamos refriar a nossa própria língua. Controlar o que nós temos falado. Controlar o que nós temos falado contra o nosso irmão e contra o nosso próximo. Pedro nos ajuda nessa situação. 1 de Pedro, capítulo 3. Os irmãos não precisam ir, eu vou ler. Ele fala, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver o dia feliz, refria a língua do mal. Evite o seu lábio falar dolorosamente. Precisamos ter cuidado no nosso falar. Muitos falam e falam, só estou a brincar. Eu só brinquei, depois de chatear. Eu só brinquei, irmão. Eu só estava a brincar. Há brincadeira de mau gostos. Há palavras que você acha que é brincadeira, mas o outro está chateado. Precisamos controlar a nossa própria língua. Se nós controlamos a nossa língua, nós vamos ter capacidade de controlar o nosso próprio corpo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cuidar da nossa língua. Amém. Eu vou desfrutar essa palavra. Eu vi o lugar que eu mais devo cuidar é a minha língua. A minha língua e o meu coração. Amém. Porque no coração é onde vem os maus desígnios. Se o meu coração for boa, a minha língua também será boa. Se o meu coração for mau, a minha língua também será má. A serpente falou aquilo na Eva, não porque ele era bom. Ele é o pai da mentira. Então, o que ele tem que falar? Verdade? Nele não existe verdade. Já foi mentiroso desde o princípio. Então, por isso que ele falou na Eva, também contou uma mentira na Eva. Por isso também nós também temos que ter cuidado. O que nós contamos aos irmãos? Como é que nós falamos dos irmãos? Abençoamos, depois de abençoar, amaldiçoa? Ou vamos continuar na bênção? Fala benção, Deus abençoa, aleluia. Sejam abençoados, porque a palavra, ele se encarna. Temos que lembrar que a palavra se encarna, ele se encarna. Você falou, alguém pegou. Vou te matar, né? Na brincadeira, vou te matar. Ele brincou, foi embora.
O amigo foi lá na rua, foi morto. Quem usou a palavra que vou te matar? Foi você. Então você é que matou. Então muitas vezes nós usamos palavras sem saber que essa própria palavra pode causar estrago na vida do meu próximo. Quem quer ver irmão abençoado, ele permanece profetizar a bênção na vida do irmão. Que seja abençoado. Mas muitos de nós, você pode falar seja abençoado, quando a bênção entra, o coração, como é sempre cheio de mau desígnio, a boca vai falar a maldição. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia do nosso falar. Vamos controlar a nossa língua, daquilo que nós vamos falar, daquilo que nós vamos manifestar contra o meu próximo. O meu próximo, ele representa Deus. A Bíblia, ele fala que amará Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Se você não aceita que te fala o mal, então também controla a tua língua de falar mal do teu próximo. Que o Senhor nos guarde. E o Senhor nos cuida. E o Senhor nos livra dessa toda a situação. Jesus Cristo é o nosso Senhor.